de julho, lua nova em Câncer, dentro de uma configuração que foi descrita por um grande astrólogo chamado André Barbeau como a configuração mais harmoniosa, mais transformadora do século. E aqui estamos. Vou falar dessa lunação e da tremenda aceleração do processo de desconstrução da realidade como a gente conhece para a nossa reconstrução coletiva e o que você pode fazer com isso na sua vida pessoal, porque esse é muito o meu enfoque. O meu nome é Jai, eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta há 27 anos. Eu trabalho com ferramentas que atuam no corpo, na mente e no espírito. A astrologia é uma dessas ferramentas, que é um estudo de ciclos, de arquétipos e de potenciais. Então, como terapeuta, o meu foco é sempre no comportamento. Por quê? Porque comportamento se repete. Dentro da minha prática, tanto na astrologia quanto nos meus atendimentos individuais, o enfoque é como foi o passado? Qual que é o passado, no caso dos atendimentos individuais, dessa pessoa? Por quê? Porque o passado, o histórico, tem todas as informações do que provavelmente vai se repetir. Se a pessoa quer mudar a direção e fazer diferente, aí ela tem que engajar as técnicas, que é o que eu trabalho. Tá? Essas técnicas elas ajudam muito a pessoa sair de um padrão de repetição compulsivo para ajustar a vida numa direção que ela se propõe com a própria vida. E esse é o grande presente, porque a gente nunca se desobriga das nossas intenções, das nossas atitudes e das nossas escolhas. Beleza? Então, comportamento sempre se repete. O que a gente pode fazer é aprender com o passado para redirecionar o futuro. E é dessa forma que eu trabalho. E nessa lunação, veja, lua em Câncer. Câncer fala sobre passado. Câncer é essa parte afetiva, emocional, ligada à família, ligada à nossa necessidade de pertencimento. Tudo isso é Câncer. Legal? Então vamos lá. Deixa eu dar uma visão geral desse mapa, desse momento, para a gente ir conversando, para você observar o que está acontecendo no mundo e na tua vida pessoal. Um aspecto que é super marcado nesse mapa é a conjunção de Marte com Urano, que traz uma energia extremamente volátil que a gente está percebendo nos terremotos. Tá? Essa volatilidade ela está nos comportamentos humanos. Essa volatilidade, como os dois estão em Gêmeos, tá? E Gêmeos são ideias, Gêmeos é comunicação. A gente vai ter uma aceleração muito grande em termos de descobertas dos caminhos e dos processos neuronais, como que a nossa mente funciona, isso é super incrível. Por exemplo, eu que não sou um neurocientista, eu estudo, eu tenho alguns livros aqui de excelentes neurocientistas e é um bálsamo a gente poder aprender sobre isso num momento como esse. Então a gente vai ter uma grande aceleração em processos de comunicação, porque tudo que diz respeito a Gêmeos é comunicação. Aliás, um grande astrólogo inglês, ele, nas pesquisas dele, ele falou que a bicicleta foi inventada na última vez que teve essa configuração em Gêmeos, em que Urano esteve em Gêmeos. Então, a gente tem um processo agora de aceleração nos processos de comunicação, e essa energia extremamente volátil, a gente está experimentando em cada um de nós. Aí se observa no seu mapa. Se você tem qualquer planeta entre 0 a 5 graus de Gêmeos, ou de Sagitário, qualquer signo mutável, ou Virgem, ou Peixes, você está experimentando essa agitação no sentido de
do impulso para uma liberdade maior. Tá? E aí é lógico, você vai ler isso e vai utilizar isso de acordo com a tua condição física, mental, espiritual. O que eu sempre sugiro é olhe no seu mapa natal, se você não souber, o seu mapa natal. Existem ótimos sites que fazem esse cálculo de uma forma gratuita, para você começar a se familiarizar com o seu processo. Tá? Uma das belezas da astrologia é a gente começar a reconhecer os nossos ciclos e os nossos potenciais para a nossa vida. Tá? Isso realmente dá um tremendo poder pessoal para cada um de nós. Tá legal? Então, essa conjunção de Marte com Urano também está conjunta com um outro planeta anão, que começou essa mitologia dos planetas anões está sendo muito pesquisada por um astrólogo australiano, chama-se Alan Clay, e está fazendo uma conjunção muito próxima com Sedna. Sedna tem uma mitologia muito bonita que fala sobre metamorfose. Tá? Então, a gente está num processo de transmutação muito profunda para um reconhecimento de uma realidade multidimensional, além dessa realidade que a gente se habituou a pensar que é só isso que existe, tá? Que é uma realidade delimitada pelo arquétipo de Saturno. Tá? Então, a gente está num processo, nesse desmonte, né, que agora, com essa configuração e por causa de uma outra que eu já vou falar, a gente está num processo agora de transformar tudo aquilo que a gente conhecia como realidade para recriar uma outra percepção de realidade, uma outra mitologia coletiva. Show? O outro arquétipo é Júpiter. Ele entrou em Leão no dia 30 de junho. Júpiter é o regente de Sagitário. Júpiter em Leão fica muito confortável e ele traz esses temas relacionados à visão. Júpiter é o visionário do zodíaco. Em Leão, ele traz uma dinâmica que ele fica muito à vontade, e como os ciclos eles são muito confiáveis, a última vez que Júpiter circulou por Leão foi entre julho de 2014 a agosto de 2015. Reflete o que estava acontecendo na sua vida naquele período, porque essa é a forma como eu gosto de trabalhar com os meus clientes com astrologia. Fazer pontes com a experiência pessoal. A gente aprende isso dessa maneira, de uma forma muito mais direta, muito mais real. Tá? Então, esse período de Júpiter em Leão, ele é atípico. Por quê? O período de Júpiter em cada signo é 1 ano. Tá? E cada signo tem 30 graus. Para você ter uma ideia, nós estamos em julho. Até final de dezembro, Júpiter vai ter percorrido 27 graus de Leão. Ou seja, isso é um tremendo acelerador para todo o processo. Ou seja, ele vai fazer aspecto com todos os planetas de todo mundo, né, nos mapas individuais e no mapa coletivo. Ou seja, essa dinâmica ela vai acelerar todos nós, vai acelerar os processos coletivos, e Leão é um signo de fogo. Então, o que a gente está vendo em termos de temperaturas globais? A gente está num processo de aumento também. Semana passada, ou retrasada, na França, houve uma temperatura recorde de 44 graus. Aqui no Brasil, a gente tem agora a chegada do El Niño, que está sendo vastamente anunciada pelos meteorologistas, e isso é super claro dentro da visão astrológica. Por quê? Porque esse mesmo Júpiter está fazendo aspecto com Netuno. Netuno está muito próximo do eixo do mundo, que é o grau 0 de Áries, que eu venho falando já em vários vídeos, enfim, tem um artigo que eu escrevi, está no meu blog, sobre esse aspecto. Veja, Netuno
no grau 0 de Áries, como ele esteve em fevereiro, agora ele está no grau 4 de Áries, é sobre as águas no mundo, é sobre aquilo que é mais visível no mundo. Então, a gente está num momento onde muitas ilusões, que esse é um outro aspecto de Netuno, estão sendo vistas de uma maneira clara. E Júpiter, ele é um grande significador da fé. Então, a gente está num processo coletivo de crise na fé, porque a gente está vendo muito fanatismo, muita fé utilizada como meio de poder, meio de dominar a mente das pessoas. E agora, veja, todo arquétipo tem luz e sombra, tá? A sombra de Leão, onde Júpiter está em Leão, a sombra de Leão é vaidade. A sombra de Leão é narcisismo. A sombra de Leão é todos os holofotes para mim. Então, isso representa muito celebridades. Tá? Se a gente fala no palco, palco, Leão. Tá no palco, beleza. Isso é território leonino. Em Leão, Júpiter, com essa configuração, fazendo também aspecto com esse Urano e Marte que eu falei, que traz muito esse aspecto de revelar a verdade na lata, muitas dessas celebridades vão começar a cair, os podres dessa gente vai começar a ser revelada, tá? É só você observar e começar a perceber o que vai começar a acontecer, que já está acontecendo, tá? Enfim, tem alguns casos já interessantíssimos nessa área, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Veja, esse Júpiter está fazendo oposição a Plutão. Num ciclo, lembra, sempre que eu falo de astrologia, eu falo sobre ciclos. Num ciclo que começou em 2020. O que aconteceu quando começou o ciclo de Júpiter com Plutão, em 2020? Foi o lockdown. Foi em março de 2020, quando Júpiter fez conjunção com Plutão, teve lockdown. 2 meses antes foi Saturno, que foi o início da pandemia. Saturno fez conjunção com Plutão, 2 meses depois Júpiter fez conjunção com Plutão, e quando ele fez a conjunção, lockdown. Então a gente ficou em casa, a gente começou a trabalhar muito mais com essas tecnologias, Aquário, essas empresas de tecnologia de a Amazon, essas grandes empresas começaram a lucrar muito, e também teve muita gente com quebradeira, tá? Agora, a gente está na oposição. 6 anos depois, estamos nós aqui. Julho de 2026, o que começou em 2020 agora está muito mais evidente, tá? Nesse ciclo que quando tem uma oposição, o momento que a gente vê com mais clareza, tá? Fica tudo mais exposto. E é esse o grande ponto, tá? Talvez desse vídeo e desse momento coletivo, porque o eixo Leão e Aquário é o eixo da humanidade, onde Leão representa a individualidade, tá? Que no seu aspecto saudável ele é muito bonito, porque a gente vive uma individualidade evolutiva, saudável, que contribui, que faz parte de uma coletividade, e dentro de um aspecto sombrio é esse narcisismo infinito, onde só eu e os meus interesses existem, tá? E onde eu não enxergo mais nada além disso. Aquário é a coletividade. Aquário é sobre o direito de todo mundo existir. Aquário é sobre liberdade. Aquário é sobre igualdade, tá? A sombra aquariana é pasteurizar todo mundo. Todo mundo tem que ser igual. E esse é um movimento que está muito evidente. Tá? Se a gente vê as dinâmicas de política no mundo, se a gente vê as dinâmicas dos cultos e seitas
a gente está falando sobre esse processo de totalitarismo, que é uma sombra aquariana. Ok? Então, a gente tem agora, nessa grande disputa de poder, porque Plutão fala sobre poder. Tá? E esse eixo está muito forte na coletividade no mundo e nas disputas de poder, onde pequenos grupos querem ter total poder. Pequenos grupos querem ter total controle sobre toda a população. E aí é que está. Esse momento coletivo, que é um momento extremamente raro na humanidade, tá? Ele é um momento de transformar, é um momento de transformação. Então, essa lua nova em Câncer, que acontece no grau 22 de Câncer, é o início de um processo de 6 meses de uma aceleração absurda. Por que 6 meses? Por causa desse movimento de Júpiter que eu mencionei agora há pouco, que vai acelerar muito os processos revolucionários. Tá? Câncer é sobre necessidade de segurança, é sobre necessidade de pertencimento, e aí está a diferença. Se você assume a responsabilidade de se cuidar, e eu já vou falar mais disso mais adiante, você vai estar a passos largos para poder fazer um processo criativo, tá? Que está muito lindo nesse momento para criar. Se quiser ficar só num processo de reatividade, num processo de se distrair, também está um prato cheio. Mas a minha sugestão e o meu trabalho, o meu enfoque, é com pessoas que querem se desenvolver e querem criar algo que valha a pena. Tá? Ficar regurgitando o passado, eu não vejo vantagem nenhuma. Tá? Não é assim que eu vivo, nem é assim que eu trabalho. Então, vamos lá. Essa lua, que é conjunta ao Sol, lua nova, né? Uma conjunção do ponto de vista terrestre, ela faz um aspecto tenso com Plutão, que é um grau de 165 graus, que foi um aspecto descoberto por um grande astrólogo chamado Noel Tyl. E esse aspecto fala sobre obsessão, fala sobre agitações, fala sobre revoltas. Para mim, é inexorável. A gente começou um processo agora de revoltas coletivas, que as coisas vão acontecer completamente fora do controle e um caos vai começar a se estabelecer em todos os setores da sociedade. E quanto mais você estiver em paz, melhor para você e melhor para todos nós. Beleza? Então, tem uma grande astróloga também, chama-se Rose Finn. Eu tenho esse livro dela, tenho um outro livro dela. Ela fez um trabalho de pesquisa sobre Plutão muito incrível. Ela pesquisou por 20 anos os ciclos de Plutão. E na pesquisa dela, que é incrível, ela fala que quando Plutão circula além da sua órbita normal, que é o que está acontecendo agora, de 2020 até 2035, isso vai acontecer, para o Sul, que é o que está acontecendo agora, nesse período, as revoluções populares ganham muita força e muito poder. E é o momento que nós estamos. Então, é um momento de reconfigurar o jogo. E nas minhas pesquisas tem um dado de informação curiosíssimo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de julho de 2026. Em 14 de julho de 1789, Júpiter também estava em Leão. Foi a tomada da Bastilha na França. A tomada da Bastilha na França aconteceu dentro de um período muito parecido com o nosso, onde tinha uma grande concentração de poder. Lembra, Leão, ele tem esse complexo de poder, tá? Ele tem esse complexo de rei, melhor falando. Plutão é o rei Leão. Tá? E Aquário é o povo. O povo estava faminto, e o povo estava muito satisfeito. Então eles tomaram a Bastilha, queimaram a Bastilha, que era o símbolo de poder do rei, e
4 anos depois, o rei Luís XVI perdeu a cabeça. Guilhotina. Isso é uma representação do que vai acontecer? É o que eu falo. Comportamento se repete, gente boa. Tá? O meu enfoque sempre é, quer ficar repetindo? Repita aí sua vida. Para mim, terapia é aprende com o passado para criar um futuro que só você pode criar. E esse é um momento precioso, porque Júpiter em Leão é sobre visão, é sobre você criar a tua vida, é sobre um processo criativo. Não deixe isso na mão de ninguém, não deixe isso na mão das circunstâncias. E aqui vão algumas dicas preciosas que eu preparei para compartilhar com você como direção. Primeira coisa, se acalme. Cuide daquilo que você precisa para você se sentir protegido, protegida. Câncer, signo de câncer. Cuide para você se sentir mais seguro, mais segura possível. Acalme suas emoções. Tá? Uma das minhas formações, eu trabalhei muito e tenho um trabalho muito consistente com a respiração consciente. No meu website tem muita informação boa lá, aqui no YouTube tem alguns vídeos que eu já postei sobre isso, vou postar mais, mas o trabalho da respiração consciente é um trabalho que você vem para o teu eixo, você se acalma, você sai de uma agitação desnecessária e vem para um estado onde a sua mente fica alerta, mas o teu sistema fica em paz. Esse é um estado ótimo para você criar, ao invés de você reagir. Tá? Outra coisa que eu separei aqui é, depois de você se acalmar, medite, faça orações, faça o que funcionar para você ter clareza do que você quer. Clareza, é importante ter clareza. Ouça teu coração, ouça o teu espírito, porque com a mente agitada, com o corpo agitado, fica difícil de você se ouvir. Se acalma e entra no teu silêncio para você, cara, o que eu quero da minha vida? Esse é um momento muito precioso. Uma vez que você tem a clareza, peça para o universo. Peça para o universo. O universo tem formas incríveis de entregar para a gente o que a gente não está vendo ainda. E, ao mesmo tempo, faz o teu. Treine a sua atenção. É o que eu sempre falo. Cara, olha só, tem o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tudo que estou falando aqui nesse vídeo, você pode fazer. Treine a sua atenção. Coloque a sua atenção no que você pode fazer. Coloque a sua atenção nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas escolhas, que você pode direcionar, porque aí está o seu poder. Tá? E é muito sobre isso. E aí quando eu falo sobre eixo de câncer e leão, ele está em você. Tá? Se você quiser ficar batendo palma para maluco, fique à vontade. Não é o que eu sugiro. O que eu sugiro é se aproprie da sua vida e da sua autoridade. Onde que você quer colocar a sua atenção para a sua vida andar. E lembrando que Aquário também fala sobre comunidades. Então, na minha leitura, esse é um momento muito importante para você começar a se perguntar e reconhecer quais são as comunidades, quais são as pessoas, quais são as ideias, quais são os grupos que têm a ver com você, que podem te apoiar e que você pode apoiar. Ok? Isso é super diferente de você ficar com a boca aberta como uma vítima. Não. Você está presente com a tua autoridade interna, que é isso que eu recomendo, você começa a desenvolver a sua potência. E todo o meu trabalho é na direção de desenvolver potência. Veja, eu trabalho com ferramentas práticas para o corpo, para a mente, para o espírito. A astrologia é uma dessas ferramentas e eu olho de uma maneira muito pragmática, que é sobre o que eu posso fazer com isso para criar a minha vida, para me relacionar com quem me interessa, para aprender com as minhas potências e fazer por onde. Tá? Só ter essas informações por informações, isso não muda nada.
que muda é a gente se engajar com a nossa vida, com as nossas intenções, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Beleza? Para atendimentos, entre em contato, faça o melhor pelas suas escolhas, faça o melhor pela sua vida e eu estou por aqui. Um abraço, tudo de bom para você. Valeu!